Dia número 1, sem dar desculpas. Fiz 10 subidas aqui nos lances das escadas aqui do meu condomínio. Só tenho 20 dias para me preparar para a promessa que eu vou fazer, para Boa Hora. Vou sair de Teresina e vou até a Boa Hora do Piauí de bicicleta no dia 4 de janeiro. E confesso que eu estou bem assustado, com medo de não aguentar. Eu estou um pouco acima do peso que eu costumo ficar. Estou com 78 quilos. E também não estou matriculado na academia. E aí eu vou fazer esses treinos aqui no meu condomínio. 10 lances de escada, 1 quilômetro caminhando.